Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. E hoje a gente vai falar de uma artista que praticamente foi criada. Ela começou com 13 anos e virou a maior estrela teen do planeta, mas aí ela jogou tudo fora, causou o maior escândalo em 2010 e sumiu. Pois é, não apareceu mais. Mas ela voltou com uma música que destruiu o ex no próprio aniversário dele. E vocês já sabem de quem eu tô falando? Tá na capa, tá em todo lugar. A gente vai falar então da Miley Cyrus hoje. Mas acho que tá Isso faltando aí. alguém pra comentar sobre a Miley Cyrus com a gente, né, amigo? Exatamente, eu trouxe ao podcast hoje um dos maiores fãs que eu conheço atualmente, entendeu? Eu já conheço há muito tempo, na verdade, mas para mim ele é o maior fã dela. Não sei se realmente é, mas vamos descobrir hoje, não é mesmo? Pode entrar, Rafinha, seja bem-vindo. Olá, gente. Muito obrigado pelo convite. Isso aí, e hoje a gente vai comentar um pouco também sobre as eras da Miley Cyrus, começando desde Hannah Montana até as mais recentes. A gente vai comentar sobre os looks dela também, e sobre um pouco das músicas que a gente mais gosta atualmente. Acho que a Começar gente do. pode começar falando como cada um conheceu a Hannah Montana, por exemplo, porque, tipo, por exemplo, eu, quando eu era muito pequeno, realmente não assistia muito, sabe? Eu não acompanhei essa fase assim do início até o fim dela. Eu acompanhava mais quando tinha filme na sessão da tarde. Aí eu sabia que estava passando, mas eu não acompanhei desde o começo, né? Então, pra mim, eu não conhecia a Hannah Montana. Na verdade, eu conheci inicialmente a Miley Cyrus. Eu fui Sim. conhecer a diva com Wrecking Ball. Aí depois que eu falei, nossa, mas ela parece uma atriz de uma série da Disney. Aí eu falei, ah, faz sentido. Nossa, ela parece a Hannah Montana. Parece a Hannah Montana. Eu falei, ah, tá legal então. Mas eu nunca assisti a série também. É Uhum. mais a questão das músicas mesmo. E você, Rafinha, como foi? Eu conheci por Hannah Montana. Eu fui primeiro fã, digamos assim, da Hannah, né? Porque eu comecei a assistir Hannah lá em 2006 mesmo, na estreia dos primeiros episódios eu já estava assistindo. Porque eu já assistia Disney, já consumia muito Disney antes mesmo da Hannah. Então já era algo ali, uma história que eu acompanhava, independente de Hannah, de Miley. E aí, quando estreou, eu comecei a assistir também. E eu comecei sendo fã da Hannah, né? Eu não sabia quem era a Miley, pra mim ela era uma atriz qualquer. Aí, Uhum. obviamente, eu continuei acompanhando e tudo mais. E aí, quando ela começou, de fato, a própria carreira, né? Porque demorou um tempo ali para ela lançar a própria carreira, mesmo enquanto ela ainda estava fazendo a Hannah. Ela ficou mais de um ano, assim, só na Hannah. Então, naquele período ali, eu era mais tipo, fã da Hannah. Eu era fã, né? Eu acompanhava a série. E aí, depois que eu comecei a acompanhar a Miley, assim, muito tempo depois, tipo, a série começou em 2006, eu comecei a acompanhar a Miley, assim, em 2008, 2009, porque eu não tinha também acesso a outros tipos de mídia, né? Tipo, redes sociais, internet no geral, eu não consumia naquela época, porque eu era muito novo. Então, eu comecei a acompanhar, mas quando eu comecei a ter acesso, né? Ao YouTube, a ouvir músicas, né? Naquela época, no MP3, no MP4, baixava as músicas e tudo mais. Mas comecei como fã, entre aspas, porque eu não posso dizer fã da série, mas eu comecei acompanhando a série. Depois que eu comecei a gostar da atriz, da cantora, Miley. Uhum. Uhum. Eu também, eu não tinha acompanhado muito essa época, mas quando ela lançou o Reiki, bom, realmente, eu acho que aí ela atingiu o público maior, assim, de todo o planeta, né? E ali, realmente, ali é quando tu tem a primeira impressão da pessoa, sabe? Tipo, tu assiste o clipe e fica meio chocado, mas depois tu vai se acostumando e, tipo, ela vai se tornando uma cantora favorita, sabe? Ao longo do tempo. É, e Hannah Montana é ali de 2006, né? Não sei se É, vocês. Eu tinha 4 anos. É, então, isso que eu ia comentar. Porque eu nasci em 2004. 2006. Então, quando lançou, eu tinha, tipo, 1 ano, 2 anos. E aí, acho que É. talvez seja por isso que eu não tive muito contato com a série em si. Uhum. Mas aí, claro que a gente sabia, a gente ouvia o pessoal falando, ah, Hannah Montana, é isso. Vai revelar que é a Miley Cyrus. Então, eu já tinha uma faixa ali mais próxima, né, da idade do alvo, né, a galera ali entre, sei lá, 8 9 10 anos. Mas eu já, como, né, eu já acompanhava outras coisas da Disney, eu vi Uhum. muitos filmes por dia. O primeiro filme que eu vi no cinema, que não tem nada a ver com o Miley, com Hannah, Aham. foi Spirit, então era da Disney, eu já estava ali imerso naquele universo Disney. Então, para mim, Sim. por isso que se tornou algo mais fácil de consumir.
por conta da época e porque já era um canal, uma emissora que Uhum. assistia. Então foi meio que, Uhum. era só uma série qualquer que eu peguei pra ver e aconteceu tudo. Que foi acontecendo nos meses seguintes. Uhum. Então deveríamos começar pela primeira era, que É, seria a eu Hannah acho que um pouco Montana. da era Disney também. É, 2006 a 2011, mais ou menos, Uhum. né? É bem interessante essa questão da Miley, né, tendo ganhado o papel, porque muita gente tem essa ideia de que foi muito fácil porque ela já era filha do Billy Uhum. Ray, né? Que na época, anos 90, ali, anos 2000, era uma grande estrela, ele era um grande destaque do country, tinha ali um grande hit. Então, as pessoas têm essa ideia que não é tão errado, que ela foi meio que nepo baby, né? Que não tá errado, ela realmente pode ter sido um facilitador. Mas o papel para ela não chegou assim de mão beijada, ela não foi lá fazer o teste e já foi aceita assim, ó, Uhum. não. Tanto que ela fez o teste, ela foi para LA, né, porque ela morava em Tennessee. Ela, de início, o papel era totalmente diferente. Era uma outra atriz que tinha, não sei se tinha sido aceita, mas era que estava mais encaminhada para o papel, porque acharam que a Miley ainda era muito nova, né, e tudo mais. E depois eles, né, voltaram atrás e aceitaram a Miley e tal. Só que eles modelaram completamente o papel. Era um outro Sim. nome do personagem, ia ter uma história diferente. Só que eles trocaram o nome, né? Do nome da personagem, porque o nome é Uhum. Miley, Miley Stewart, né? O nome da personagem. Quando a Miley foi aceita no papel, eles colocaram esse nome, incluíram o pai dela na série. Eu acredito que tudo isso tenha feito para facilitar, por ela ser nova, por ser assim, o primeiro grande papel dela. Então, Uhum. para lidar com a questão da atuação, dela ter uma imersão maior ali na história. Então, meio que não foi assim, chegou lá, foi aceita, nossa, filha do Billy Ray, vamos ter que aceitar, Uhum. né? Ele é Uhum. famoso, então ele não molhou a mão de ninguém, pelo menos não se saiba, né? Não tem, assim, boatos sobre isso, não tem notícias, fofocas, nada. Então, muitas coisas, assim, são especulações. Ela era Little Baby? Era. Então, não dá pra negar, né? Porque desde Sim. que, antes mesmo de Hannah, ela já foi em programas de TV com ele, tudo mais, já subiu em palcos pra cantar, porque meio que era ali a vida dela, né? Ela tinha um pai cantor, então ele levava para os lugares. E ela era mais nova na época, né? Nua, o termo, ainda não tinha nascido. Então, ela era o bebê da família. Aí, obviamente, eu queria que ela fosse pra TV fazer graça. Uhum. Então, E aí, só pra contextualizar, não sei qual é Uhum. a faixa etária do nosso público, mas enfim, a série era sobre uma adolescente, a Miley Stewart, que ela Uhum. era comum, só que à noite ela virava uma popstar que chama Hannah Montana. E a gente pode até falar que a vida real imitou essa ficção, porque esse programa, a série em si, estreou em março de 2006 com Uhum. 5,4 milhões de espectadores. Então, até aquele momento foi o maior número da história da Disney. Então, esse é um ponto bem marcante da vida da Miley, enfim, do cenário pop, enfim. E aí também ela lançou o primeiro álbum, né, como Hannah Montana, só que é a soundtrack, né, que é tipo a trilha sonora da série ou dos filmes que ela ia lançar. E ela lançou em outubro de 2020, de 2026, de 2006, na verdade. E ela vendeu quase 6 milhões de cópias no mundo todo, entendeu? Foi o primeiro grande álbum, assim, da Miley Cyrus, porque realmente era o primeiro lançamento, né? E ele ficou Uhum, 2 semanas em primeiro lugar, na Billboard também. E imagina, ela se tornou uma estrela mundial aos 14 anos. E normalmente eu acho que depois dela não teve mais nenhuma outra que, tipo, foi tão nova assim a alcançar um sucesso mundial tão rápido, né? e aí ter crescido nesse, assim, com todo mundo acompanhando, com esse sucesso, fez com que alguns escândalos acontecessem nessa era, né? uhum. Alguns, muitos. Vocês sabem me falar de algum escândalo dessa era? Porque tem os escândalos pós, né? E tem os escândalos. Sim, uhum, É que ela era muito nova também, né? Ela era uma adolescente. Querendo ou não, ela ia se envolver com alguma coisa, né? E também tinha muito, talvez, com quem ela convivesse, talvez influenciava isso a fazer, né? uhum, E na época de Hannah, sinceramente, as polêmicas que ela tem nem são tão pesadas. É porque algumas delas têm o conflito da imagem, né? Porque ela estava numa emissora, num canal de programas infantis,
Então as pessoas esperavam que ela tivesse essa imagem, né? Queriam forçar nela essa imagem de pureza, de, Uhum. de menininha, e sendo que ela era uma adolescente de 14 anos, ela estava começando a conhecer, né, a vida, a curtir, a começar a ter os primeiros relacionamentos e tudo mais. E a Miley sempre foi uma menina mais pra frente. Se você pegar entrevistas dela, ela conta que ela estudou quando ela era mais nova ainda do que a época da Hannah, ela estudou numa escola católica que, se eu não me engano, ou ela foi expulsa ou ela foi suspensa, que ela beijou uma amiguinha. Ela ensinou uma outra amiguinha a beijar. Isso antes de Hannah, ela era mais nova, não teve Sim. idade. Então, assim, ela já era uma menina que era meio ousada, assim, ela já era. A era Banger sempre existiu. Ela só era mais Uhum. forçada a esconder, porque ela tinha 14 anos, ela não ia fazer as coisas que ela fez com 18, né? Não dá Sim. pra. Com 18, 19, então não dá pra colocar no mesmo nível. Mas Uhum. as polêmicas que ela tem, por exemplo, tem o vídeo que vazou dela fumando sálvia, foi vazado, né? Alguém já que estava ali no meio filmou e postou, não ela, não foi ela que quis postar. Tem um, um photoshoot de alguma revista que ela tá meio que seminua, mas ela está praticamente tampada, ela está enrolada Sim. assim num pano branco, aparece muito de canto, muito pequeno, assim, um pedaço do peito, tipo, bem de Uhum. canto, bem discreto. E isso ainda era na época de Hannah, eu acho que já era Então ela 2009. era menor de idade Uhum. ainda, né? Ela Uhum. tinha 15 anos. Esse ensaio foi com a Pois Annie é. Leibovitz, que foi pra Vanity Fair. E aí ela aparecia É, e gerou essa polêmica Sim. pelo fato dela ser quem ela é. Ser uma criança ainda quase, né? Ali perto da ela pré-adolescência, né? ainda era muito nova e também tinha essa questão de que ela tinha essa imagem de pura, de menina, Uhum. no programa infantil e tudo mais. E também teve outras polêmicas, teve o Anel da Castidade, né, que era um grande assunto que acontecia, né, dentro do grupinho da Disney naquela época, né, que teve o triângulo amoroso lá, ela, Helena, e teve todo o negócio que o Nick, se eu não me engano, usava o Anel de Castidade, Uhum. e ele não usava, eu tenho quase certeza disso, mas o Nick usava. E aí, quando eles estavam namorando, as pessoas começaram a perceber que o Nick parou de usar o Anel de Castidade. Aí começou, né? Acho que basicamente são as únicas polêmicas dessa época que eu me lembro. Nessa época, Uhum. assim, e o Can't Be Tamed, né? Que foi durante Hannah Montana, assim, nesse nível. Foi durante a última temporada de Hannah Montana, o Can't Be Tamed. Uhum. E foi o primeiro álbum, assim, dela mais adulto, mais maduro, né? Um pouco mais sensual, mais usado, porque ela já tinha 18 anos, né? Uhum. Ela já não era mais uma criança, ela já era uma jovem adulta. Então, de se tornar uma adulta. Então, já estava tratando de... O álbum em si, as músicas, não tem um pautas, não tem letras polêmicas, né, sexuais, por exemplo, nada disso. São músicas criticando, inclusive, a própria Disney. O álbum, em todo, quase, é uma diss track para Disney. Um álbum porque é um álbum que fala sobre liberdade, sobre ela poder ser quem ela é, sobre ela ter sido muito presa, muito Uhum. acorrentada, né, muito domada, que é o que a gente tem. Então, todo o álbum trata desse assunto de que na época da Disney ela era presa nas rédeas, na corrente, ela era controlada, totalmente controlada. Então, o álbum trata disso. O álbum em si não tem muitas coisas, não tem coisas sexuais, não tem coisas adultas, mas a imagem dela na época já estava Uhum. começando a ficar mais madura, ela estava começando a usar roupas curtas, né, o corpo dela já estava adulto, então ela já tinha um corpo com mais volume, com mais curvas, e isso obviamente vai chamar atenção, mesmo que ela não esteja tendo atenção, né, qualquer roupa que ela fosse usar ia chamar um pouco mais de atenção. Mas comparado a outras eras que vieram depois, o Can't Be Tamed ainda era chato, né, Era o leve, começo, né? era Uhum. isso tudo. Uhum. E teve o clipe de Who Owns My Heart, que ela tá da agarração com homem, com mulher, não tem beijo nem nada, mas tem uma esfregação e tal, que é uma música ali que realmente explora ali a sexualidade, tem uma metáfora, né? Who Owns My Heart, né? Fala de love in music, algo assim. É uma metáfora, né? Tá dizendo Uhum. o gênero que domina ali, que tá ali tomando conta do coração dela. Tem essa questão dela explorando a sexualidade nessa música. Mas acho que é só essa que fala sobre algo assim, sexual.
Uhum. um clipe um pouco mais ousado, né? Porque é um clipe de uma balada, assim, que tem ela e os dançarinos dançando, só que eles são muito colados dançando. Aí tem cheiração de pescoço, uma mão aqui, uma mão ali, mas também nada muito uau. Sim. Sim. Dentro da época Hannah, acho que essa parte do Canto do Tênis, que era o final já, ela já estava de saco cheio, ela não queria mais ser a Uhum. Hannah. Tanto que se Uhum. Sim. você vê o photoshoot, as fotos de divulgação da Hannah, muitas delas não é a Miley, Uhum. muitas delas é dublê, muitas delas é Photoshop, Uhum. a cabeça da Miley colocada no corpo da Hannah, É. porque ela não queria, ela estava cagando pra Hannah Montana naquela época, ela estava de saco cheio. Então, por isso que eu acho que também ela colocou, ela veio com esse algo nessa época, que era já pra galera, tipo, acordar. Mas, gente, Uhum. ela morreu, acabou, chega. A Montana acabou, morreu, enterra. Só que mesmo assim, mesmo com algumas pequenas polêmicas, com alguma imagem já mais adulta, naquela época acho que a galera ainda não tinha percebido. Porque também houve muito boicote dessa era, da própria gravadora, porque eles foram totalmente contra nessa decisão de matar a Hannah, porque eles queriam continuar mamando na teta da loirinha. E a Marisa não queria. Mas aí teve Uhum. esse conflito, essa briga. Tanto que a turnê, na época, de Deep Heart, veio todo do bolso da Miley. A gravadora não desbancou um centavo para o investimento na turnê, para a divulgação da turnê. Foi tudo do bolso da Miley. Os clipes também vieram tudo do bolso da Miley. Então foi assim, um boicote total da gravadora, Uhum. porque Uhum. ainda é Records, né? Porque a gravadora ali é associada à Disney. Eles não, ainda estavam ali, era Hollywood Records da Disney. Eles não queriam perder a Hannah, porque ainda era o ano da última temporada, quando o álbum saiu. O álbum saiu junto praticamente com a temporada. Ela não esperou acabar. Então ficou aquela coisa. Ela estava gravando Hannah, ela estava divulgando Hannah e estava divulgando o álbum. Então, nessa época, dá para dizer que ela viveu o próprio roteiro de Hannah Montana. Porque em um horário ela tava peruca, roupa colorida, toda menininha, Hannah Montana, e no outro ela tava de shortinho, de top, com o cabelo castanho natural, cantando pop rock lá, um pouco mais ousado, mais maduro, mais dançante. Uhum. Então, teve muito esse conflito nessa época, porque eles não queriam soltar a mão da Hannah ainda, não queriam matar a Hannah. Mas a Miley já queria que a Hannah morresse há muito tempo. Uhum. Já não aguentava mais. Foi nessa turnê que ela não fez show na América do Norte de propósito? Teve Eu acho alguma que que foi. eu não me lembro de ter a Gypsy Heart na América do Norte. Eu sei que teve aqui na América do Sul, teve na Europa. Eu acho que não teve na América do Norte. Com certeza foi essa. Porque foi É, de raiva. falando Uhum. de fato, foi a última turnê dela. Então, Uhum. tudo é essa. E aí, me preparando pra gravar, eu ouvi todos os álbuns. E aí, eu posso falar que Can't Be Tamed é um dos meus favoritos. Porque eu acho muito legal essa questão dela, né, tá se libertando, dela tá Uhum. furiosa com a Disney, não aguentando mais, querendo sair. E aí também tem até uma questão de. Das músicas que ela lançou com o clipe, tem uma que ela parece uma criatura enjaulada, não é? Tentando se soltar. Então eu acho muito interessante isso. Mas eu acho que a gente pulou. Mas é que eu acho que se a gente não comentar sobre isso, vai ter gente que vai falar, então não quero. Que é o romance dela e do Nick Jonas. Era um casal polêmico, né? Porque teve traição, teve volta, teve retorno, teve um casal ali, né? Dá pra dizer quase que Uhum. foi um casal. Foi com uma e depois voltou pra outra, aí terminou com as duas. Aí a Miley surtou, achou que tava fazendo grande música, pintou o cabelo de preto, no Red Uhum. Carpet, que tem aquele meme dela com o olho esbugalhado. Aquilo ali tudo, aquela maquiagem horrorosa, cabelo preto, na cabeça dela era um protesto, porque ela estava Uhum. revoltada com o término com o Nick. O texto daquela imagem meme é isso. Ela é uma rebeldia dela porque ela terminou com o Nick. Ela pintou o cabelo de preto e fez aquela maquiagem horrorosa. Não Uhum. sei o que na cabeça dela, mas é isso. Ela quis fazer aquilo. Foi Uhum. assim. E ficou muito Sim. tempo no preto. Tanto que esse chute que a gente falou da Vanity Fair, que ela tá nua praticamente, ela só tá enrolada, né, na Argentina, ela tá com esse cabelo preto. É uma época bem próxima ali. É um canal meio doido, né? Porque é coisa. Ele era crianças praticamente, né? Então não tinha maturidade, primeiro relacionamento. Acho que era o segundo namoro do Riley, que ela teve um antes do Nick, que não era famoso, não era ninguém. E que eu saiba, né? Porque ela com certeza teve outros antes, na época de escola, enfim, mas na época em que ela já era famosa, o Nick foi o segundo. Uhum.
Porque na época que ela começou a gravar o filme A Última Música, ela começou a mexer com o Nick, né? Com o Liam. Porque na época que ela começou a gravar A Última Música, que é o filme que ela fez com o Liam, onde eles se conheceram, ela ainda namorava o Nick. Eles estavam meio mais pra lá que pra cá, mas ainda namoravam. E ela ficou com o Liam lá no backstage do filme e tal, eles já estavam engatando um relacionamento e ela ainda estava com o Nick. Uhum. Aí depois que teve o término definitivo deles mesmo, aí ela foi pro Liam e desgraçou a vida dela com aquele homem. Mas Sim. aí, depois sobre isso. Uhum. É. E aí teve relacionado a esse término dela com o Nick, tem a questão do triângulo amoroso, que você comentou um pouco, com a Selena Uhum. Gomez. Porque aí, né, teve esse rolo do Nick e da Selena também. E é Uhum. claro que ela não ficou nada feliz, mas tem um grande marco que é importante a gente falar, né? Que é Seven Things. Que essa música Uhum. também é a parte. Você ama a mim, você gosta dela. É assim, é tipo aquele meme, ama nada, ama só Deus, gosta dele. Aham. E aí enfim. E aí teve esse drama nos bastidores da Disney com o Nick Jonas, a época de Seven Things. Teve uma performance que ela saiu e foi meio que cantar com a Aham. Selena, não foi? Um negócio assim? Foi, mas assim, ela colocou a Selena pra cantar. Ela, tipo, ela saiu do palco, ela foi lá na plateia, ela ficou do lado da Selena, e teve uma hora que tipo, ela pega e coloca, tipo, canta, querendo que a Selena cante junto com ela e tal. Uhum. Foi, obviamente, uma provocação, porque era uma música para mim. A Miley era 01 e a Selena foi a 02. E a 01 sempre fica com raiva da 02, né? Sim. Mesmo o erro sendo do homem, e quem É. traiu, quem traiu, não, né? Porque a Miley também traiu muito. Mas quem acabou com o relacionamento foi o Nick. Então, ela tinha que ter ficado com raiva do Nick, não da Selena. Acho que até assim, Uhum. eles eram muito amigos no backstage. Talvez a Miley tenha se sentido traída com, né? Raiva e tal. Uhum. Não foi essa questão. E aí temos Uhum. a collab mais dramática da era, que é Before the Storm, que é com os Jonas, não é? E aí eles. É. Ou era só com o Nick? Acho que era o Jonas Brothers em si, né? Depois, agora sim, tá com os Jonas. É. Que aí eles. Parece que originalmente ele pediu pra Miley gravar essa música com ele pra contar a história do casal. E aí Uhum. parece que ela modificou algumas letras e aí performaram algumas vezes em show e claramente dava pra ver a química entre eles, né? Eles quase chorando, enfim. E aí é interessante. E aí tem até uma entrevista dela mais recente, de 2025, que ela fala Uhum. que gosta do Nick. Que ele é casado, tem filhos, eles estão seguindo a vida. Foi nessa que ela falou, tipo, Nile pra sempre, um negócio assim. Oficial da Hannah. Ah, pode Ah, ser. pode ser. Uhum. Uhum. Eu tenho quase certeza que foi durante o oficial. Então, Uhum. temos algum ponto para comentar mais sobre essa era Hannah Montana? Que a gente pode continuar é nas polêmicas, então a gente pode comentar a era Bangers, então que dividiu a carreira, né? Que ali ela realmente se libertou dessa imagem que tinha da Disney, e se eu não me engano foi nessa que ela lançou o Wrecking Ball, né? Então foi Uhum. um grande marco também novamente na carreira. E foi esse período entre 2011 a 2015, né? Porque eu acho que ela lançou o álbum em 2013 por ali. Então ela começou a ter mais repercussão, né? Porque que nem a gente estava falando, ela sempre teve essa imagem muito querida da Disney, né? E tudo tinha que ser regrado, tudo tinha isso. Então, como ela já estava mais velha, já era maior de idade, ela podia ter uma liberdade criativa maior também. E eu acho que ela soube se expressar perfeitamente assim sobre o que ela queria passar a mensagem, sabe? E até botei aqui, tem aquela premiação no MTV Awards que ela tá dançando com aquele outro cantor também, tipo, aquilo era muito explícito pra época, né? E eu lembro que quando eu ainda era pequeno, eu lembro de assistir isso, mas tipo, não ao vivo, né? Eu lembro no YouTube, tipo, todo mundo comentando, mas eu não tinha noção do que era e o que estava acontecendo, né? Mas e nessa época a música viralizou muito também, né? Acho que foi uma das primeiras que teve muito sucesso comercial assim e virou vários memes, né? Eu lembro que aqui no Brasil tinha muita paródia dessa música também. E tinha, acho que a paródia mais famosa, acho que é da Tim, né? Alguma coisa assim era. Uhum. E aí teve uma frase É, que ela falou sobre isso, sobre essa performance, do tipo, o que eu fiz não era chocante, era quem eu era que era chocante. E aí acho que faz Sim. completamente sentido. Uhum. exatamente. Tudo, desde lá do Canto do Temer, que foi a primeira tentativa dela, né, de destruir a imagem da Hannah, toda a questão, todas as atitudes que ela tomou, é, só foram tão potencializadas da forma como foram por conta de Hannah Montana, por conta da pessoa que ela era, né, Uhum.
carreira dela, de como começou. Então, tem toda essa questão. Por que se fosse uma cantora que começou a carreira, assim, do nada, né? Que foi escalando degrau por degrau, foi do zero ao sucesso, e não tivesse esse contexto de ter começado uma carreira infantil e tudo mais, não teria esse grande choque, essa polêmica. Porque Uhum. antes da Miley, a gente já tinha, na época ali, cantoras que faziam polêmica, assim, mas não era um choque tão grande, né? A gente tinha a Lady Gaga, que era Uhum. uma. Então, não tinha esse choque muito absurdo de sexualização quanto a Miley teve, por conta do contexto de que ela começou como uma criança, o Sim. público dela era infantil e tudo mais. Uhum. Exato. Aí ela ficava, nossa, as pessoas ficavam, mas as crianças, parecem os conservadores, mas as nossas crianças. Porque, Aham. tanto que nessa época, entre 2013 e 2014, ela entrou numa revista, no ranking, ela ficou em primeiro lugar de pior influência para as crianças, Uhum. nessa época, de 2013 e 2014. Ela pegou ele em primeiro lugar, ela foi uma mulher de muitos primeiros lugares naquele ano. É, a Era Benders, na minha opinião, eu acho a Era sensacional. Uhum. Porque sensacional no sentido de que ela soube construir essa imagem, a imagem que ela queria era essa. Que ela queria ser polêmica, ela queria ser sexual, ela queria rebolar na cara das pessoas, ela queria esfregar a, a chana dela na cara das pessoas, ela queria botar a língua por fora, ela queria lamber martelo, ela queria fumar um baseado na frente das câmeras. Uhum. Tudo que ela fez foi planejado, foi pensado. Só que a era em si, falando em questão de divulgação, de álbum, de arte, não acho que tenha sido as das mais fortes. Porque ela focou Uhum. muito nessa questão da polêmica, que eu acho que ela estava em desespero tão grande de quebrar essa imagem de Hannah, ela focou muito nessa questão de imagem. Eu preciso mostrar uma imagem adulta, explícita, que as pessoas vão ficar em choque, vão esquecer que eu já fui a Hannah. E ela esqueceu do álbum. Wrecking Ball fez sucesso por quê? Porque ela estava pelada em cima da bola de munição, usando Uhum. martelo. Se não fosse por isso, talvez a música não faria o sucesso que fez. Porque, Uhum. em questão, teve essa divulgação? Teve muitas performances. Não lembro na época o que a gravadora fez em relação, né, a soltar o investimento, mas conhecendo a RCA como eu conheço hoje em dia, graças a Deus não é mais a gravadora da mais, eu imagino que eles não tenham divulgado como uma gravadora deveria ter divulgado. A gente teve o primeiro single da época, que não foi, da era, né? Que não foi Wrecking Ball, foi We Can Stop. A era começou Uhum. We Can Stop. Que também foi um pouco mais polêmico, né? Ela já estava, né, mulheres, homens, tudo junto, misturado ali, então também já foi um pouco mais polêmica a imagem. Ela já estava, né, nessa imagem. Uhum. Depois veio Wrecking Ball e acabou com tudo. Tanto que essa era, eu tenho essa convicção que a divulgação aérea em si, questão de música, de áudio, não foi tão grande quanto o Wrecking Ball, por exemplo, que a era teve um terceiro single, né? Foi a Zoriel. Só que ninguém nem lembra que a Zoriel foi single. No máximo Fandom. E olha lá. Porque foi uma música jogada, assim, foi esquecida. Porque o clipe é ela, tipo, num colchão d'água, assim, enrolado num pano, gravando com uma câmera, com uma filmadora. Ela se gravando com uma filmadora e uns takes, né, de fora mesmo, assim, de clipe. Aí tem a cena dela numa banheira e tal. É um clipe legalzinho, mas se você pegar todo o sucesso, todo o dinheiro que Wrecking Ball e o Can't Stop fizeram, era para ter sido um clipe genial, um clipe gigantesco, Uhum. com todo o investimento que com certeza sobrou para aquele último clipe. Era para ter sido o clipe, o maior clipe, porque tinha muito dinheiro ali, com certeza. Mas foi um clipe qualquer coisa, também não foi divulgado pela gravadora, ela também já não fez performances para aquela música. Esse single ele ficou mais quase como um promocional, que ela só lançou por lançar. E também, falando agora do álbum, Uhum. porque comparar o sucesso do álbum e o sucesso do Wrecking Ball fez um sucesso muito mais estrondoso que o álbum. Muitas pessoas que conhecem Wrecking Ball com certeza nunca ouviram uma faixa do álbum. Com certeza absoluta. Tipo, 90% das pessoas. Se você tocar Uhum. Wrecking Ball, todo mundo vai conhecer. Mas se você tocar, sei lá, uma Love Money Party, uma SMS, que tem a Britney Spears, Exato. ninguém conhece, ninguém deve nem saber que a Miley já fez um feat com a Britney Spears, porque o álbum foi jogado. O álbum Uhum. não foi divulgado como deveria, como merecia essa era. Pelo nível que a era, no geral, foi. O álbum não foi o nível da era. Que é um problema na carreira dela em outros momentos. Mais pra frente também a gente vai pontuar isso, porque não morre aqui esse problema. Mas ele não sabe divulgar algo. Mas não sabe, as gravadoras que ela se mete também não sabe, ela tem um azar, ou a inteligência de escolher gravadoras que não querem trabalhar, porque ela é Uhum. meio que sozinha, mas tem que meio que pra frente.
Mas é isso, tipo, eu gosto muito da era em Uhum. si. O álbum, eu acho que foi bom pra época, mas ele é datado, ele já é passado, sabe? Se você pegar agora 2026 pra ouvir, você vai detestar. Mas Sim. se você botar a mão na consciência e pensar em 2013, o álbum faz sentido. É. E aí ela revelou que teve essa fase, teve um problema, um preço pessoal pra ela e pra família, porque parece que os irmãos tinham vergonha de ir pra escola, como se ela tivesse. E aí, enfim, ela se sentiu como se tivesse perdido tudo. Tinha vergonha Uhum. de olhar pro pai dela. Teve uma polêmica envolvendo apropriação cultural também. Sim. Aí teve a música Wrecking Ball, se eu não me engano, é pro Liam, né? Também. É que Wrecking Ball também foi, É. marcou muito nesse sentido tipo, dela quebrar tudo, no sentido, né? De quebrar o estereótipo Uhum. dela também. É Mas. porque Magic Ball é muito pro Liam, porque é a música que conta sobre o término deles, né? Uhum. A Uhum. música, assim, que ela fala que ela estava na relação de peito aberto, disposta a tudo, né? Se entregou para ele e ele decepcionou. Ele, né, meteu algumas boas galhas na cabeça dela. Foi por isso que eles terminaram. Tanto que tem umas fotos aí dele numa viagem com a mulher aí, antes do término, né? Então, foi o motivo do término foi a traição. É que Uhum. a gente não fala. Muita gente gosta de falar das traições, mas ela também não é muito no clichê, ela já traiu muitos relacionamentos. Mas ela também foi traída, né? Não, não é justificando, eu acho que não é porque você foi Sim. traído por você trair, mas também ela não é a grande vilã. Ela também foi decepcionada por relacionamentos. E aí, a gente deveria falar sobre Dead Pets ou a gente pula? Claro, então, a gente vai falar com certeza. Acho que Dead Pets, assim, talvez para quem não é fã não entenda a importância do Dead Eu. Pets. É, mas tudo bem. A gente estava, ó, cronologia, linha do tempo. A gente estava em 2013, Bangers, sucesso, número um em todas as paradas, né? Rick Ball, beleza. Grande sucesso, mainstream, a Miley estava no topo do mundo. Aí a gente tem 2014, que ela ficou em turnê e tudo mais, então, 2013, 2014, ali divulgando, dizendo era Bangers. Uhum. Em 2015, ela decide vir com o Dead Pack, que é um álbum totalmente experimental, com uma sonoridade nada a ver, uma sonoridade psicodélica, uma mistura de pop com rock, um punk ali também. Tem Uhum. uma sonoridade que não era comercial, que ela não fez questão de ser comercial, porque ela anunciou o Dead Facts. Durante o VMA de 2015, que ela foi host, ela anunciou assim, de último, foi quando estava acabando, ela estava anunciando o fim do VMA, ela anunciou, o álbum saiu no SoundCloud na época, faz um ano sem ir para plataforma nenhuma. Então ali, ela não estava com intenção nenhuma de fazer sucesso. Ela não queria aquelas músicas, fizessem números, ela queria experimentar, ela queria testar um gênero, ela queria conhecer ele, explorar uma nova coisa, uma nova imagem. Então, é um álbum, eu entendo toda a questão, que realmente não é um álbum para qualquer pessoa, é um álbum, assim, para consumir, quem realmente gosta. Eu sou fã da Miley, não é um álbum, eu gosto muito desse álbum, muito mesmo, mas não é um álbum que eu escuto em qualquer momento. Não é um álbum que eu pego, um dia aleatório e vou escutar. Não, para mim, Uhum. esse álbum, a minha relação com esse álbum não funciona assim. É um álbum muito sentimental, é um álbum muito intimista. E fala ainda muito sobre o Liam. O nome do álbum é Miley Her Dead Pet. Então fala muito sobre a morte dos pets dela, o luto que ela estava sentindo, né, com relação à morte dos pets, principalmente o Floyd, que era um cachorrinho que ela tinha, que ela teve ele por muitos anos, e ele morreu durante a Bangers, a primeira Por Bangers. isso. Tanto que ela ficou alguns dias, assim, ela cancelou alguns shows por conta disso. Tanto que tem um momento muito emblemático, porque na performance de Can't Be Tamed, que estava na setlist da Bangers Tour, tinha um Floyd gigante inflável no palco. Entrava um balãozão gigante do Floyd. Uhum. E isso, obviamente, antes dele morrer. Desde o início da Bangers Tour existia já. Essa era a estética do palco dessa música. E tem uma cena muito emblemática, que é o primeiro show que ela faz após a morte dele, que quando começa essa música que o Floyd sobe, assim, ela não consegue mais cantar. Ela fica no palco em desespero, chorando, abraçada com um balão inflável. Ela não consegue mais cantar. Aí depois que a Noah meio que trabalhava ali na equipe de produção do, da turnê na época, não trabalhava, né? Uhum. Porque ela era adolescente. Ela ajudava ali e tal. Inclusive, ela era
um dos dançarinos, que tem uma outra música que sobe os dançarinos com fantasia de animais, cachorro, Uhum. de tigre, não sei o quê. E a Noah se fantasiava de um deles e dançava no palco junto com a Miley. Então, durante essa performance de que a Miley caiu lá e tal, e começou a chorar, a Noah sobe no palco, elas se abraçam e tudo mais, e a partir dali a Miley se acalma e volta a cantar. Uhum. Então, a morte do Floyd foi muito importante, muito impactante, né, na vida dela, porque acho que todo mundo que tem pet fica impactado com a perda de um pet, né? É, pra gente que gosta muito de animal, é equivalente a perder um parente. A dor, ela é gigante. Então, nesse álbum conta muito sobre isso, né? Sobre, tem a do Floyd Song, né, o nome da música, que é uma música sobre o Floyd, sobre os sentimentos dela. Assim. Tem uma música do Sim. Pablo, que era um peixinho dourado dela. Peixinho dourado não, vai assim. Era um peixinho dela que também morreu e ela fez uma música pra ele. E tem músicas pro Liam, tem músicas também pro outro relacionamento que ela teve, pra Estela, né? Que foi depois do Liam. Tem uma música assim pra ela. Tem música pro Patrick também, o filho do Arnold Schwarzenegger, que ela também se relacionou na época. Exato. Uma música que é sobre ele. Então, uma música fala um álbum que fala de amor, fala de luto. Uhum. Mas a Era, como não foi comercial, foi um álbum gratuito, que não entrou para os plataformas, não foi lembrada, né? Não foi vista, porque ela não foi Sim. performar em lugar nenhum. Ela fez uma turnê pequenininha e só nos Estados Unidos, em palcos assim, acho que em teatro até, foi em palcos muito pequenos, com um investimento assim, que ela tirou do bolso também. Uhum. Não foi nada assim, não foi um grande espetáculo. Então foi um álbum assim que ela fez pela arte, Uhum. Não sei o Então a que que gente vocês pode ir para a acham. próxima era dela, que foi Younger Now, né? normal. É, Que teve um dos singles que foi Malibu, que foi. Sabe que eu tava lendo, acho que no Twitter, sei lá, em algum lugar assim, que dizem que essa música meio que foi uma tentativa dela de se reaproximar do Leon, né? Porque eu acho que eles já estavam separados nessa época, mas ela queria ter uma não. conciliação, né? Eles já tinham Nessa época voltado, ele não era? já tinha voltado. Uhum. Uhum. Pois é, porque o clipe meio que parece que tá limpando a imagem dela, né? Que nem tu falou, a última era dela foi toda essa polêmica, então essa próxima ela queria um distanciamento um pouco assim pra poder voltar pro mainstream, né? Voltar pras plataformas, eu acho. Não acho que o caminho seja muito por aí, não. Eu tenho algumas opiniões polêmicas sobre isso. Ela voltou com o Lee em 2016, pós Dead Fat, né? Ela já tinha acalmado, já tinha normalizado, já estava um pouco menos doida nessa época. Eles voltaram. E o Younger Now veio em 2017. O que eu sinto é que, nessa época, essa imagem dela não teve muito a ver com a carreira, Uhum. a imagem limpa dele. Eu acho que teve mais a ver com o Liam. Eu acho que toda a imagem dela do Younger Now, nessa época, foi ela tentando desesperadamente manter o relacionamento com o Liam. Uhum. Eu acho que ela se privou, ela se moldou e tentou aceitar as regras, as imposições do Liam. Porque o Liam era um cara que ele queria uma família, queria uma esposa, queria filhos, ele queria construir uma família Uhum. tradicional. Uhum. Mas nunca quis isso. Até hoje ela não quer, ela não pensa, ela não quer ter filho. Naquela época, ela não queria. Aí eu acho que essa foi uma tentativa desesperada dela querer manter o relacionamento. Uhum. Ela falou, vou me comportar, você Uhum. Vou obedecer, né? Tudo aquilo. você é a esposinha troféu. Acho que foi isso Uhum. que a lógica dela. Não foi muito essa questão comercial, não. Até porque a Eva não foi bem. Uhum. A gente teve ali Malibu, que pegou um top 10, teve um pequeno sucesso e tudo mais. Mas a partir dali, depois de Malibu, foi ladeira abaixo. O álbum foi um fracasso, Uhum. os singles que vieram depois foram um fracasso também. Não teve turnê, tinha uma turnê planejada, mas provavelmente foi cancelada por conta de falta de verbas, né? Uhum. De onde tirar dinheiro, porque ela fez uma era gratuita, aí agora uma era flopada, então não tinha dinheiro para uma turnê. Mas É. houve uma tentativa, houve uma conversa de fazer uma turnê. Uhum. E o Young Now foi isso. Óbvio, ela também acredito que teve essa questão um pouco mais pessoal de resgatar, né, raízes, porque ela foi pro country, né, que é de onde Uhum. ela veio, não foi de onde ela começou a carreira, mas foi do núcleo da criação dela, é a country, né? Porque ela é filha do Billy Ray, ela é filhada do Dolly Parton, então ela tá no Pois é. country envolvida no sonho, o country corre nas veias dela. Tanto que tem feat com a Dolly Parton no Younger Now. Uhum. Uhum. Horrorosa, inclusive. Mas aí então eu concordo com você, Sim. no sentido dela ter feito um álbum mais recatado pra estar dentro desse estereótipo e manter o relacionamento. E que esse álbum também foi taxado de sem graça e sem inventividade também.
quando ele foi lançado. Parece que até nesse lançamento, ela chegou a dizer que já estava por cima daquele som, já tinha meio que superado aquilo. Uhum. Então, mas temos essa parceria com a Dolly Parton também, que muitos ignoram. E aí a gente deixa Muitos fãs nisso não mesmo. gostam. E aí, a próxima era é o She's Coming, que nunca chegou. Não, infelizmente. Ela não vem mais. Mas essa é uma das minhas favoritas, entendeu? Porque quando tu pesquisa álbuns da Miley, ele não entra na lista como álbum, né? Ele entra como um EP. Ele é um EP. Porque foram menos músicas, né? Tipo, na verdade Eu ia ser acho um álbum, né? é um EP, né? Mas Sim. o planejamento era ser um EP e virar um álbum. Uhum. Uhum. E o que ela anunciou foi que seriam 3 EPs. E no final viraria um álbum. A ideia é muito legal, né? Era inovadora para a carreira dela, não é a primeira vez que eu Uhum. vários outros artistas fizeram isso antes. Eu lembro que na época, é porque é muito complicado. Na Uhum. época, quando estava demorando muito para os outros EPs saírem, que nunca saíram, quando ela era encontrada, vista na rua, assim, por fãs, ou quando ela ia para algum festival, porque ela fez vários festivais naquele ano, os fãs perguntavam para ela: ai, cadê o EP e tal, porque o segundo que ia vir era o Uhum. X-Year. Aí todo mundo, onde tá o X-Year, não sei o quê. E ela sempre respondia: pergunta pro meu agente, pergunta pra minha equipe. Ela sempre Sim. tirava tudo da reta. Uhum. Então fica aquilo. Será que realmente foi a equipe que atrasou, que dificultou? Ou se foi a Miley que desistiu e queria jogar na cabeça da equipe, da gravadora? Foi abandonada como projeto, mas algumas músicas sobreviveram, viram a luz do dia. E essa música também é uma grande polêmica no fandom, é uma das mais odiadas do EP, assim, Não. Não acredito. no senso geral. Eu, pessoalmente, até gosto. Eu acho Uhum. ela meio palhaçada? Acho. Mas eu acho ela divertida. Eu acho ela Sim. pra ouvir assim, sem A sentido. melhor pra mim desse EP é Unholy, aquela lá. Que tem um clipe. Na verdade, ela não tem clipe pra essa música. Mas eu acho que os fãs criaram um clipe, entendeu? E pra mim é a melhor música, porque também fala muito sobre a época que eu tava vivendo em 2018, então eu acho que me pegou de uma maneira diferente, assim, sabe? Quando eu ouvi pela primeira vez, eu não consegui parar de ouvir essa música, então. O engraçado de tudo isso é que o maior sucesso dessa época não era do EP, foi Light Away. Foi um Uhum. single que ela soltou, escorada no divórcio. E foi no ano, em 2019, foi quando ela e Liam assinaram o divórcio, oficialmente, né? Uhum. E eles chegaram a se casar em 2018, mas ficaram ali entre 2018 e 2019 casados. Eles terminaram ali entre março e junho, mais ou menos, que eles terminaram, 2019. E aí, em É. seguida, depois desse EP, chegamos em Plastic Hearts, o álbum que vazou muitos meses antes de realmente ser lançado, que muitos acharam que não ia ver a luz do dia. Sim. Como foi pra você, amigo, quando, né, teve esse vazamento, você chegou a ouvir, você memorizou todas as músicas antes de lançar? Quando lançou, eu já sabia o álbum todo. A única música que foi surpresa, se eu não me engano, foi Golden G-String, que Uhum. não estava no vazamento, e Never Be Me, Uhum. que ela não vazou junto com as primeiras músicas. Ela Uhum. vazou quase no lançamento do álbum. E aí eu não ouvi. Já anunciou, não vou ouvir. Mas eu já tinha ouvido metade, mais da metade. Porque naquela época tem uma questão. A gente não sabia o que eram aquelas músicas. Uhum. Porque quando vazaram, elas foram vazadas como se fossem os descartes da era do X-Coming. Uhum. Só que muitas dessas músicas estariam no X-Coming. Never Be Me era do X-Coming. Angels Like You ia ser do Uhum. X-Coming. Tanto que as músicas foram vazadas com outros nomes. Elas não tinham os nomes oficiais, né, que foram vazados. Sim. Angels Like You foi vazado como I Wish You Were Here. Algo assim. Acho que foi. Então, e a Plastic Heart, né, a música, foi também era California Dreaming, que eles colocaram. Não sei se eram os títulos antigos, antes do lançamento oficial, ou se foram títulos que as pessoas que vazaram inventaram. Não sei Uhum. dizer. Uhum. Acredito que eram os esforços, né? Digamos assim. Eram os títulos que ela pensou ali. E aí, a questão da Karma, quando vazou, não era com a John Jett, era uma versão solo. Então também Uhum. teve essa outra surpresa, né, para quem ouviu o vazamento. Que
Então não foi, assim, uma experiência totalmente arruinada. Mas Uhum. foi um pouco, né? Porque eu já tinha ouvido praticamente o álbum todo. Então, muita coisa ali eu não tive surpresa, não tive choque. Sim. Mas não foi uma questão, tipo, vazou na semana do lançamento, eu vou ouvir. Não, eu ouvi, porque eu não fazia ideia que aquelas músicas iam ver a luz do dia. Uhum. Aí eu ouvi fazer muito feio. Hoje em dia eu não faço mais isso. Mas naquela época, eu ouvi, e é isso. E passou, E eu né? fui Já ouvi, realmente, não tem o que fazer. Uhum. Mas era um pouco antes da pandemia, ou já era pandemia? Acho que era um pouco, vazou um pouco antes, né? vazou ou início de janeiro de 2020, ou vazou no final de 2019. Vazou Uhum. muito antes disso, né? Porque o álbum lançou na semana do aniversário dela, em novembro de 2020. Nossa, Uhum. imaginou. Uhum. Por muitos meses de distância do vazamento do lançamento. Então, teve aí Sim. essa questão que realmente ninguém sabia que ia vir esse álbum. Que ela veio anunciar o álbum, sei lá, no final, no meio pro final do ano também, foi perto Uhum. do lançamento. Ou não, porque Midnight Sky saiu no início do ano, né? Ela deve ter anunciado um pouquinho depois de Midnight Sky, o álbum. Porque ela não costuma anunciar álbum single com álbum, né? Ela primeiro lança o single, depois ela anuncia o álbum. E tem artistas que anunciam álbum junto com o lançamento do primeiro Sim. single. Uhum. Uhum. Mas ele não costuma fazer isso. Geralmente o último álbum dela, que é Antes de Loucura, Uhum. né? Mas esse álbum, assim, ele é incrível, eu adoro, é um dos meus favoritos. Porque, além de ser um gênero que Deus e o mundo queriam ver ela cantando, né, que é o pop rock, Uhum. né, isso já é algo que ajudou, influenciou as pessoas a gostarem, mas ele recebeu críticas, né, das críticas especializadas por ele não ser rock o suficiente, que ele realmente não é extremamente rock, ele é um pop rock Uhum. Sim. bem positivo. Uhum. Mas esse e o da Demi, Rock, pra mim são maravilhosos. Eu adorei o Plastic Hearts. Acho que foi o primeiro Não, eu álbum que adoro, eu, assim, ouvi e falei, eu nossa, que adoro. álbum perfeito. Uhum. Acho que ali ela estava chegando já no nível assim de arte que ela conseguiu alcançar nesse último álbum. Ela já estava no caminho, Uhum. assim, chegando lá. Porque esse álbum ele é muito bom, tem produções muito boas. Eu gosto de praticamente todas as músicas. Na época, né, lá do lançamento, eu passei meses ouvindo todas. Uhum. Eu mudei para tipo, abandonar o álbum e ficar só com as favoritas, né? Porque a gente costuma fazer isso, né, depois de um tempo. Mas eu passei muito tempo ouvindo o álbum direto, porque foi um álbum assim que eu já estava viciado nos lançamentos. Então, Hum. era a mesma coisa, praticamente. Então, dá pra Uhum. dizer que eu fiquei um ano ouvindo o álbum todo, porque eu ouvi desde o vazamento até Uhum. no final. Então, mas é um álbum bom, é uma era interessante, apesar de também não ter tido grande divulgação. Teve Midnight Sky, que foi um hit, né, na Foi, casa aham. dele. Ele pegou o top 20 da Hot 100, teve Teve o Bang feat com a Dua Lipa Teve também, né? teve feat com a Dua Lipa, que É, é controverso, é sim. controverso, porque tem gente que fala que a Dua Lipa cagou esse feat, que a Miley Uhum. estava divulgando. É mentira, né? A gente não sabe como que ficou combinado entre elas ali também. Não dá pra gente julgar, mas a Dua Lipa realmente cagou. O máximo que ela fez foi postar ali o lançamento no dia que saiu, no story do Instagram e acabou. Mas todas as Uhum. performances da música foram solo, a Dua Lipa não se envolveu em nada da música. Até porque na época ela estava com o próprio álbum, né? Future Uhum. Nostalgia de 30 anos. Ela ainda estava ali no Future Nostalgia. Uhum. Bom, ela priorizou a própria carreira. Não acho que ela está errada, mas também ela não fez nada por Future, né? Sim. Eu acho que era uma música que super dava para elas terem performado juntas num Grammy Uhum. da vida, fazendo uma performance para ser lembrada. Eu acho que dava super. Mas não Uhum. aconteceu. Elas brigaram também na época aí do Plastic Heart por causa de homem. Uhum. Daí a gente não precisa comentar. A Miley também, nessa época, ela abusou, ela foi meio doida. Uhum. Mas o álbum, a era, muito boa, a estética do álbum é muito bonita, muito bem feita, né? Os clipes também. E a gente teve Angels Like You, né? Que veio a ser um grande hit, né? Anos depois, um ano, 2 anos depois do álbum, como pegou 1 bilhão
Uhum. Aí ela foi, tipo, de 200 milhões para 1 bilhão no ano, Sim. assim, por conta do TikTok, muito também por conta de um vídeo que ela postou no Instagram dela praticando, né, dela ensaiando, Uhum. que ela postou um vídeo cantando Just Like You, que viralizou muito, porque a mulher canta, né? Uma coisa que a gente não pode negar é que ela canta. Teve seus baixos, né? Mas depois que ela aprendeu a cantar, que ela aprendeu a usar a voz, né, o timbre dela, ela começou a arrasar. Então, em Uhum. 2018, ela só está crescendo como vocalista. E eu acho que esse vídeo impulsionou muito o hit, né, Sim. da música, porque a galera ficou doida com o vocal. Uhum. Então, mudou muito e a música explodiu. Tanto que entrou pro Billions Club, né? Spotify. E Uhum. nem Uhum. era single. Foi lançada como um single promocional, assim, com um clipe horrível, que Sim. não teve divulgação, não teve nada. Porque acho que ela, na época que ela lançou como single, já estava começando a crescer a música. Uhum. Então, não foi porque ela era single, ela cresceu totalmente orgânico. Foi Uhum. um hit 100% orgânico. Se Uhum. existe um hit que foi orgânico, foi Angels Like You, porque não teve equipe, não teve Miley, não teve nada. Foi aquele vídeo lá e o TikTok que salvaram. Aí virou uma milionária a música. Assim como aquele vídeo da Anitta também, né? Que criaram. E vários outros também, né? Agora a Zara Larsson é o exemplo mais perto que a gente tem do TikTok, né? Que ajudou uma carreira a se formar. Tipo assim, ela já tinha carreira, mas o TikTok meio que explodiu, né? Vamos dizer. O TikTok, hoje em dia, ele é mais importante do que o YouTube, do que o Spotify. Uhum. O TikTok constrói carreiras. A própria Doja Cat, a gente pode dizer que foi tipo, Sim, no início. Uhum. a primeira artista do TikTok, né? Ela criou esse gênero, né? Sim, exatamente. Ela criou o termo artista do TikTok. Não Uhum. desmerecendo, porque ela já tinha um álbum ou dois antes do Planet Her, né? Mas é indiscutível que ela virou a Doja Cat por conta do TikTok, por Uhum. conta do Uhum. Say Soul, que explodiu. Tanto que, a partir dali, nasceram 30 mil cópias de Say Soul, né? Uhum. Então, os anos 80 ali, para ter Miley com Sim, o Midnight Sky, beber um pouco dessa fonte de Say Soul. sim. É, É, e teve a apresentação dela ao vivo, só que é outra música, né? Se eu não me engano, da Miley. Que ela fez na rádio alguma coisa, qual que era o nome daquela música, que também fez um sucesso no TikTok, se eu não me engano. Ah, Hum. você tá falando daquela música da Blondie, que Uhum. como ah, que é o E era cover? Eu dessa meio, esqueci. no meio dessa era, né? Eu acho que era um pouquinho assim também. é, É Heart of Uhum. Glass. Uhum, essa É, mesma. essa foi também. no I Heart You que ela Uhum. performou. Tanto que entrou no álbum, né? No Uhum, álbum, além das próprias músicas, tem três músicas que não são necessariamente músicas originais, né? Que tem Uhum. essa Heart of Glass, tem Zombie e uhum. tem um remix de Heart of Glass com Heart of Glass, Ela tem que é fama de ser MC Glee, né? Eu tenho esse apelido. praticamente todos os álbuns dela tem algum cover. Uhum. Uhum. Tem alguns que a gente nem sabe que ela já fez cover de o segundo álbum dela, que é o debut oficial dela, né? Que é o Breakout. Tem Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Uhum. Uhum. Tem mesmo. E- Tem no Centro Tênis também tem um, um cover, que é o My Heart Beats for Love. My Heart Beats for Love. É, Tem These Four não, Walls. every Rose Has a Storm. Uhum. É, Uhum. é um cover também. No Bangers não tem, o Bangers não tem, no Younger Now também não tem. Aí a gente tem esse daí, do Plastic. Zombie, tem Heart of Glass. Edge of Então, ela Midnight. gosta muito. Edge of Midnight, isso. Que é Edge of Seventeen com Midnight Sky, Uhum. né? Que é uma mashup que ela fez. Muito obrigada, eu tava tentando, nossa. Uhum. E tem essa mistura, só que é muito, muito legal essa música, porque a cantora, eu não sei quem é a cantora de Edge of Seventeen, eu esqueci o nome dela, cantando algumas partes de Midnight Sky, e a Miley cantando algumas partes de Edge of Seventeen, ficou uma mistura bem Uhum. legal. E, no geral, esse álbum, assim, é tipo, pra mim, eu colocaria ele com o quê?
top 4, top 3. Top 3, coloquei ele no top 3. Ele pra Uhum. mim assim, é sensacional. Ele acho que é Sim. uma grande parte da carreira dela. Só que é aquilo, né? Eu acho que o álbum que vem depois, ele Uhum. decepcionou um pouco parte da galera, porque eu acho que muitos esperavam que ela iria continuar no rock. Entendi. Principalmente as pessoas que não são do fandom, esperavam. Uhum. Mas quem é do fandom conhece que ela não fica num gênero só, em 2 álbuns seguidos. Daí É. jamais Uhum. vai acontecer na carreira dela. Então, acho que todo mundo meio que esperava que não viria um outro álbum rock, Uhum. mas acho que mesmo gente do fandom queria que ela continuasse no rock, porque a gente, como fã, quer ver o sucesso. Então a gente Uhum. pensa, nossa, o Plastic Hearts foi tão bem falado, né? Foi Uhum. aceitou tão bem, comparado aos que vieram antes. Ela podia ter continuado, né, para manter o nível de sucesso ou fazer mais sucesso, mas aí não veio, né? Veio uma coisa, Uhum. uma virada de 180 graus Uhum. Sim. na sonoridade. Mas aí temos o hit, né? Flowers. Uhum. Que aí, Exato, que é o próximo que aí álbum. veio o primeiro Grammy, não foi? Foi esse? Foi. Foi o primeiro Grammy dela. O primeiro e o segundo. É, É. aham. O segundo Acho que foi foi um ano pouco muito bom antes. para a carreira dela, né? Eu acho que consolidou ela de novo, né? Novamente, assim, como uma A-list do pop, né? Porque a gente tem o quê? Primeiro ponto importante, a gente tem a mudança da gravadora. Uhum. O Plastic Hearts foi o último álbum, o último projeto dela na RCA. Aí, em Uhum. 2021, ela foi para a Columbia, ela assinou com a Columbia. Então, agora ela é da Columbia. A gente teve uma era ali, antes, né, do Endless Summer Vacation, a gente tem uma era meio de transição, que é bom comentar, né, que ela fez um Attention, né, que é um álbum Uhum. ao vivo, que ela fez 1 ano ali, 1 ano e meio, só performando em festivais. Que ela veio pro Brasil, aqui Uhum. pro Lula, né? Pro Lula, foi. Teve a Ela participação da teve Anitta também nesse show, né? Uhum. a participação da Anitta, Uhum. ela foi para outros países aqui da América do Sul, ela performou muito lá nos Estados Unidos, na Europa também ela foi, eu acho que ela foi. Então, assim, foi 2021, 2022, foi uma era ali, não foi vazia, ela só não lançou um álbum, mas ela estava ali construindo, mantendo a imagem, né? Uhum. Para quem tinha interesse, ela continuou performando músicas de Plastic Hearts, ela performou os hits, né, e tal. Porque o Plastic Hearts não ganhou uma turnê. Então esses festivais meio que viram como uma turnê. Já Uhum. tem várias músicas de Plastic Hearts nesses festivais. E aí Sim. depois a gente veio com o Endless Summer Vacation. Que aí é o melhor álbum dela, né? Uhum. É um dos eu acho que é um dos álbuns mais polidos assim dela, tanto musicalmente quanto dos videoclipes, sabe? É um áudio bem não tem nenhuma música que tu vai pular. Eu, pelo menos eu, né? É o meu álbum favorito dela atualmente. É um álbum que eu gosto muito, eu ouvi muito, muito, muito. Uhum. Não é o meu favorito, mas é um álbum bom, é um álbum assim, maduro, é um álbum bem feito, daí é inegável, Uhum. né? Tá um nível acima dos anteriores. Só tem uma música que não é tão boa, que é o feat com a Cia. Não compete com as outras. Por exemplo, eu vou pegar a lista aqui. Ó, tem o Violet Chemistry, que é a minha favorita, entendeu? Então, se tu comparar É, essa com Mud Fit, que é da Cia, não tem comparação. Entendeu? Até Flowers é bom. Mas acho que Flowers já foi pensado comercialmente, entendeu? E aí tem o River também, que é uma música muito boa. Tem um duplo sentido um pouco ali. É. Tem o Wild Card também, que é a minha favorita. Então, tipo, esse é meu top 3, sabe? E aí tu vai comparar com aquele feat que tem, é meio. a música que eu menos gosto desse álbum, que assim, que eu não gosto mesmo, eu não escuto de forma alguma, desde que lançou, é Uhum, Wonder Woman. Pra mim, é uma das piores da carreira toda. E é uma balada, então assim, pra mim foi bem chocante não ter gostado dessa, mas ela é muito ruim mesmo. Eu entendo uhum, que tem toda a questão de que foi uma homenagem e tal, né, pra avó, pra mãe, né, que fala de mulher, né. uhum. Acho legal, acho bonito a proposta, mas não me pegou. Como música não me pegou, não adianta, né? Só porque é bonitinha com uma mensagem que eu vou gostar. Sim. Mas o álbum em si ele é bem legal, gosto bastante do álbum, tem Uhum. músicas que eu adoro. Gosto de White Card, gosto de River, Uhum. Planet Chemistry, acho que é meu top 3 também. Gosto muito de Jaded, gosto muito Uhum. de Island.
Jaded e Island foram duas músicas que eu demorei É. muito pra apreciar. A Eu demorei Island eu não muito. escuto muito também. Eu acho que ela entra junto com a Cia, assim, tá no álbum, mas eu passo, sabe, quando começa. Não, eu gosto muito de Island hoje em dia porque eu entendi a proposta. Eu acho Uhum, que Island é a música que mais faz sentido no que ela queria transmitir na era. Porque é uhum, Endless Summer Vacation. Ela queria, tanto a estética tem uma coisa verão, uma coisa uhum. praiana, tanto que o photoshoot do álbum é ela de maiô, de óculos Sim. escuro, na piscina, que ela queria transmitir essa coisa verão. Que ela não conseguiu na maioria das músicas. A maioria das Uhum. músicas não passa, mas essa energia verão. O conceito que ela quis trazer só fez sentido na cabeça dela. Que ela queria dividir o álbum entre AM e PM, né, que são os Uhum. horários, manhã e tarde. Então, a primeira parte do álbum é AM e a segunda parte é PM. Então, a primeira parte ela queria algo mais alegre, mais, né, mais dia, assim, mais leve e tudo mais. E o PM ela queria uma coisa mais dark, Uhum. mais, talvez mais sensual, mais noite, enfim. Só que a gente tem Wonder Woman, de última música, Sim. que é pra ter a PM. O Uhum. que que tem de PM em Wonder Woman? O que que tem de É. noite, dark? Só Parece que que é o uma dark música demo, assim, né? Não parece que é uma música finalizada ainda. só que for dark de demônio, de tão horrorosa que é a música. Uhum. Aí faz sentido. Porque de sombrio, assim, de sonoridade, não tem nada. Uhum. Então, E acho ela que também teve um especial do Disney mais, né? Eu acho que ela ele, voltou um pouco com a parceria, talvez ali, porque o próximo álbum dela também, aí já tem totalmente. Como é que chama? É um álbum visual, né? Então a parceria com a Disney, ela se firmou ali também, porque depois também nessa próxima era dela tem a volta da Miley Cyrus, né? O show de 20 anos de. é Então, oficial. e esse último álbum mais recente, que eu descobri, né, que enquanto eu tava escutando, que é de 2025, né? Não é Uhum. desse ano. Porque na minha É, cabeça parecia que ela tinha lançado, tipo, em janeiro desse ano. Mas não, já vai fazer já fez um ano, se eu não me engano, o álbum, sabe? fez, já fez um ano. Uhum. Pra mim, é o álbum. Uhum. É o ápice artístico da Sim. Miley. Ela, assim, tava com todas as lendas do pop encarnados Uhum. no corpo dela quando ela fez esse álbum. Claro que não é Uhum. mérito dela, né? Porque os produtores foram maravilhosos, gente. Sim. E foi Produção nesse álbum, se eu não me riquíssima, engano, também que ela produziu com com o atual marido dela, né? O Max, assim, alguma coisa, se eu não me engano. no Endless Summer já tinha produção Uhum. dele. Tem Handstand, é uma produção dele. Uhum. Mas nesse álbum, no Something Beautiful, ele tá mais de cabeça na produção, ele tá mais Uhum. inserido no álbum do que no Endless Summer. No Endless Summer, ele só fez Handstand e You. Ele também ajudou em You. Mas nesse Uhum. Something Beautiful, ele fez vários, e ele foi Sim. muito envolvido. E eu gosto muito das produções dele, por incrível que pareça. A maioria das músicas que ele produziu são as minhas favoritas, assim, principalmente do Something Beautiful. Eu acho um álbum, assim, genial. Eu acho nível gênio, nível Uhum. É muito bonito lenda. esteticamente também, né? Hum. Sim, eu acho nível lenda, lenda da indústria, esse álbum pra mim. Sim. Nossa, Porque se eu tivesse na você escola pegar ainda, eu ia escutando Walk of Fame, entendeu? Eu ia, tipo, caminhando, escutando essa música até a escola, sabe? Porque ela passa uma energia boa, entendeu? Fun Hum. fact que o Walk igual, of Fame tá presente no Diabo Veste Prada 2. Não sei se vocês ah, assistiram. Não Mas vi eu não, ainda. achei eu não que fez, assisti. fez muito sentido. Eu gostei Uhum. do momento que é. Enfim, é logo no início. Mas eu achei que ficou Uhum. muito bonito. Eu achei que ficou legal no filme. Sentido. Sim, exato. Então, acho que encerramos as eras, né? Acho que conseguimos falar um pouco sobre cada uma, né? Uhum. Mas, assim, uma outra coisinha que eu preciso falar, só pra fechar meu raciocínio Uhum, sobre as eras, que eu falei lá no início sobre a questão da preguiça, né? Eu acho que a uhum, gente vê muito refletido nessa última era. Porque tem muitas coisas envolvidas ali. Acho que tem muita questão de saúde mental também. Não vou julgar, falar, preguiçosa, não quer, desleixada, não quer trabalhar. Não é só isso, mas tem um pouco disso também. Que tem uma questão muito de saúde mental, porque ela passou, né, começou a trabalhar com 14 anos, com um como posso dizer, os horários muito apertados. Já vazou uhum, uma vez, acho que alguns anos atrás, todo o
a agenda de compromissos da época de Hannah, vazou tipo uma semana dela. Ela tinha compromisso de hora em hora. Uhum. Ela tinha que acordar às 8 da manhã. Aí às 9 ela tinha gravação. Aí às 10 ela tinha capa de revista. Às 11 ela tinha entrevista. Uma Aí às vida de 12 popstar. almoço. Aí às 1 ela tinha gravação de novo, não sei o quê. Aí ia dormir 8 horas da noite, ou 9 horas da noite. E era da hora que acordava até a hora de dormir, trabalhando, de 1 em 1 hora. Então, isso foi um dia, uma semana, assim, que colocado. Então, imagine, Uhum. né, os 3 anos que ela passou como Hannah, 3, 4 anos. Sem contar que em 2009 ela fez 2 turnês ao mesmo tempo, Uhum. um ano só. Ela fez turnê como Hannah e turnê como Miley, na época do Breakout. Foi do Breakout? Foi do Breakout. Ela fez, ou foi do Breakout ou foi do. Não, foi do Breakout sim. Foi entre o Breakout e o The Time of Our Lives, né? Que foi o EP de Party in the USA. Uhum. Ela fez 2 turnês em um ano. Isso é muita coisa, né? Tipo, para uma adolescente de 15 anos. Então, eu entendo que, com certeza, e como ela nunca tratou, tenho certeza absoluta que todos esses anos ela nunca tratou o psicológico dela, isso Uhum. só foi acumulando. Que veio Bangers, um monte de polêmica, ela sendo zoada, sendo criticada, sofrendo bullying, porque tem aquele meme do frango cru dela com aquela roupa de látex, que Uhum. fizeram que a bunda dela parece um frango cru e tal. Ela falou no especial de Hannah Montana que esse meme afetou muito o psicológico dela, que ela não usava mais biquíni. Ela ficou muito tempo sem usar biquíni por conta do corpo dela, por conta do que falavam, por conta daquela foto, daquele momento. Então, muitas coisas na carreira dela afetaram o psicológico dela, como afeta de qualquer famoso, né? Você ter sua vida muito exposta traz Uhum. consequências muito ruins. Só que Sim. ela, com certeza, nunca tratou em todos esses anos. Então, tudo isso foi acumulando. E hoje em dia, ela falou que ela não tem mais psicológico para turnê, para fazer Uhum. shows, vários shows, assim, que ela sente ansiedade, que ela não gosta muito mais assim, da exposição, da fama. Então, eu entendo que teve toda essa questão. Mas o que me incomoda como fã é porque eu sou fã, né? Então eu quero ver o artista, eu quero que ela vá para os Uhum. eventos, eu quero que ela faça show, que ela performe. Então tem um conflito. Eu entendo a situação da saúde mental, porque eu valorizo muito a questão da saúde mental, mas como fã me chateia, porque ela veio com um álbum incrível, ela gravou um Uhum. filme pro álbum, que eu achei desnecessário, o filme, eu achei que não precisava ser um filme, acho que se ela queria trazer um álbum visual, ela podia ter feito um visual no sentido de lançar clipe para todas as músicas, Uhum. Uhum. mas não fazer um filme. Porque não sei se vocês já viram o filme, mas o filme não tem narrativa de filme. São 50 minutos, 52 minutos, eu acho, de clipe. Uhum. Sim. É um clipe atrás do outro, não tem uma narrativa, não conta uma história. Tem Uhum. a história se você presta atenção nas letras, porque o álbum em si, ele fala sobre romance, ele Uhum. fala, né, sobre amor. É um álbum sobre amor, em todas as faixas praticamente. Só o Walk of Fame, que eu acho que foge um pouco disso, porque o Walk of Fame é sobre a carreira dela. Uhum. Uhum. O que não deixa de ser amor, né? Porque ela fala dos fãs ali também e tal. Mas o resto do álbum fala do amor romântico. Então foge Uhum. da narrativa do álbum. Mas no filme, eles não conseguiram inserir o filme contando uma história. Então ficou um compilado de clipes. Então eu acho que não precisava existir um filme. Ela podia ter lançado no Sim. YouTube, sei lá, um clipe por mês, um clipe por semana, não sei, Uhum. um clipe Uhum. por semana. Uma coisa também que me incomoda é o rollout dos lançamentos dos singles. Porque ela fez 50 mil singles para esse álbum, nenhum investimento. Uhum. Ela lançou dois, duas músicas, ela lançou Prelude, ela lançou. Easy Lover também ela lançou, né? Só que ela lançou cinco músicas como single, né? Que vieram antes do Uhum. álbum. Foi Easy Lover, não, foi Mortal Lose, foi End of the World, não foi? Prelude, End of the Uhum. World, e foi a outra lá, que eu esqueci, É alguém tá Something com o álbum aberto Beautiful. aí. Something Beautiful, isso. Antes do álbum, as primeiras que ela lançou no mesmo dia, Prelude e Something Beautiful. Aí depois, acho que uma semana, 2 semanas depois, ela veio com End of the Road, e depois com Mortal Lose. Uhum. Aqui ela só jogou. Não teve investimento, não teve playlist, quer dizer, teve um pouco de playlist, porque né, ela é a Miley ainda, né? Então a gravadora jogou ali um pouquinho de playlist para as músicas,
mas não teve um investimento single do que se espera de um single. E Uhum. o álbum também, ela performou em bar. Ela virou cantora de bar. Não desmerecendo os cantores de bar, né? Mas ela é a Miley. Ela tinha que estar cantando nos grandes palcos. Mas ela foi cantar em bar, foi cantar em boate, sabe? É o que ela queria? Com certeza, ela fez porque ela quis. Não foi uma questão de que a gravadora não queria divulgar nada. Foi opção dela, foi escolha dela fazer esse tipo de coisa, de lançar Sim. singles como qualquer coisa e de não performar em premiações, na TV. Acho que foi escolha dela por conta dessa questão, de que ela quer se afastar dos palcos, dos holofotes, né? Eu entendo, Uhum. mas em questão de era, é, foi a pior de todas Uhum. da Uhum. carreira, porque ela sumiu, ela lançou o álbum Uhum. e, infelizmente, para quem é fã, é o que a gente pode esperar dela daqui para frente, para qualquer Uhum. outra era. A não ser que ela tenha uma mudança de cabeça assim drástica, o que pode acontecer porque ela é a Miley, né? A gente Uhum. sempre pode esperar que ela vai mudar da água pro vinho. Mas, enquanto o pensamento ainda for esse, a vontade dela ainda for essa, o que a gente pode esperar dela é lançar álbum e ficar em casa. No Uhum. máximo, gravar clipe, que é o que ela fez no September. A carreira dela vai se resumir a isso, a lançar álbum e ficar em casa. O que não é ruim, né? Os álbuns, se ela continuar na qualidade de Something Beautiful, Sim. pra mim tá muito bom ela lançar só os álbuns e não fazer mais nada. Mas Uhum. eu ainda queria ver performance, porque ela é uma excelente cantora. Uhum. Então, ficar com a voz dela só no estúdio é um grande desperdício. Ela Sim. tinha que estar cantando, ela tinha que estar mostrando. Porque no Something Beautiful ela conseguiu a- elevar em mil o talento vocal dela do que a gente viu no Plastic Heart, do que a gente viu Uhum. no The Summer Vacation. Ela tá, das poucas performances que tem, ela tá com uma voz excelente. Então, acho que ela tinha que dar mais valor a isso e fazer mais performances. Mas não vamos ter isso, eu acredito. É, Porque por Uhum. enquanto não. ainda Hum. mais que agora casou, não, ela vai casar, ou ela já casou, eu acho. Eu acho que ela vai ficar mais calma, mais caseira, mais Uhum. introspectiva por conta disso também. Sim. Mas é isso.